Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou Antônio Sanches, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, eu quero falar com você sobre reclamação, um tema bastante interessante que já vinha previsto lá na Constituição de 88 e teve uma reformulação, passou por toda uma nova roupagem aí no CPC de 2015. Eu aproveito a te convidar para que conheça as minhas redes sociais, o meu site e se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Bem, vamos falar da reclamação. A reclamação, ela veio prevista lá na Constituição de 88 como mecanismo para dar mais força para as decisões do Supremo e do STJ. Então a ideia era criar um mecanismo de acesso rápido a esses tribunais para o descumprimento, para repelir descumprimento dessas decisões. Com a vinda da súmula vinculante, ficou muito mais largo o espectro de utilização da reclamação, porque você tem lá a súmula vinculante, que pode ser, em tese, descumprida, apesar de ser vinculante, mas ela pode ser descumprida por vários órgãos jurisdicionais e ou administrativos, e a reclamação se colocou como um mecanismo de rápida solução desse problema de desrespeito à súmula vinculante. Pois bem, vindo o Código de Processo Civil de 2015, houve uma imensa ampliação do espectro de aplicação do espectro de aplicação da reclamação no sistema processual. Okay? Começa lá no artigo 988 do CPC. E se você der uma olhada, o 988 do CPC e outros dispositivos foram alterados durante a própria vacatio legis. Você sabe que o CPC de 2015 entrou em vigor somente em 2016. Ele ficou um ano em vacatio. E durante a vacatio ele foi alterado. E alguns dos dispositivos alterados foram justamente aqueles dispositivos que cuidam da reclamação. Okay? Então, teve muita alteração, muito vai e vem no Instituto da Reclamação desde que foi concebido aí pela Constituição de 88. É claro que já existia antes, mas eu só quero abordar com você aqui a partir da Constituição de 88, que é efetivamente o que importa para o sistema tal qual nós temos hoje. Ok? Então vamos dar uma olhada lá sobre reclamação, conceito, finalidade e natureza jurídica. Eu acho que já ficou bem claro para você. O que é a reclamação? Vamos falar do conceito e da natureza jurídica. Reclamação é ação. É ação de competência originária. Então você já sabe que as ações, elas, no mais das vezes, começam lá na primeira instância, você ajuiza uma ação perante uma vara judicial, mas haverá casos em que a ação é ajuizada diretamente no tribunal. E a reclamação é um desses casos. Okay? Então a reclamação é ação de competência originária, ajuizada diretamente no tribunal. Qual? Qualquer. Okay? Apesar de você encontrar na Constituição de 88, lá nos artigos 102, inciso 1 e 105, inciso 1, a previsão da reclamação para o Supremo e para o STJ, respectivamente, nos termos do artigo 988 do CPC, a reclamação hoje cabe para qualquer tribunal se presente uma das hipóteses de cabimento. Okay? Então, o CPC de 2015 expandiu fortemente a incidência, o espectro de aplicação da reclamação. Então, é a ação de competência originária de qualquer tribunal que tiver a sua decisão descumprida, que tiver a sua decisão desrespeitada, que tiver a sua competência sendo tolhida por outro órgão administrativo, no mais das vezes jurisdicional. Okay? Então vamos continuar com o nosso roteirinho. Como eu já disse a você, cabe para qualquer tribunal, desde que tal tribunal tenha efetivamente a sua decisão descumprida. Ela tem um pressuposto negativo, que está no parágrafo 5º do artigo 988, que nada mais é do que a positivação da súmula 734 do Supremo Tribunal Federal. Não caberá reclamação se a decisão que você quer combater já tiver transitado em julgado. Eu vou repetir para você. Não caberá reclamação se a decisão já tiver transitado em julgado. Isso significa dizer que a reclamação não substitui a ação rescisória. A reclamação não se presta
a rescindir coisa julgada. De maneira que, para ajuizar a reclamação, a questão ainda tem que estar sub judice. A questão ainda tem que estar em grau de recurso ou no prazo do recurso. Aí você vai falar, Antônio, mas espera aí, eu devo recorrer ou eu devo ajuizar a reclamação? Então, imagina uma situação de um juiz da vara que desrespeita, por exemplo, uma súmula vinculante, né? Então, teve uma decisão interlocutória que decretou a prisão de um depositário infiel. Você sabe, súmula vinculante número 25. O que eu faço? Eu vou interpor um agravo de instrumento, que é a decisão cabível contra a interlocutória nesse caso, ou eu vou direto lá para o Supremo com uma reclamação porque é desrespeitado uma súmula vinculante. Eu, no seu caso, faria as duas coisas. Faria as duas coisas. Por quê? Porque o trânsito em julgado da questão, quer dizer, a irrecorribilidade da questão, torna inaplicável a reclamação. E aí, se você não recorreu e reclamou, o que acontece? Por exemplo, se você interpôs a reclamação ou se você ainda está no prazo da reclamação e aquela questão transita em julgado. E aí, quando a sua reclamação chega ao conhecimento do tribunal, aconteceu o trânsito em julgado e fala, olha, pressuposto processual negativo, parágrafo 5º do 988, súmula 734 Supremo, eu nego conhecimento à reclamação. Então, o que eu te aconselho é, está diante de uma situação em que cabe reclamação e cabe um recurso, usa os dois, ok? Haverá somente dois casos em que você precisa ter esgotado as instâncias ordinárias para oferecer a reclamação, para ajuizar a reclamação. Nos outros casos, não, ok? Então, diante dessa limitação que o sistema te estabeleceu, no sentido de que, estando transitada em julgado a situação, não cabe reclamação, faça a sua reclamação antes de transitar em julgado e, obviamente, concomitantemente a isso, interponha o seu recurso. Ok? Mais importante da reclamação, vamos lá para o artigo 988 do CPC, que fala das hipóteses de cabimento da reclamação. Primeira hipótese, preservar a competência de tribunal. Então, o que significa preservar a competência do tribunal? Se num dado caso concreto, você usou o recurso cabível e esse recurso está sendo impedido de chegar ao tribunal, reclamação. Muito utilizada a reclamação quando o tribunal AQO, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, nega remeter o agravo do artigo 1042 para Brasília. Você já estudou o agravo do artigo 1042 quando você estudou a admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. A gente já falou isso lá no outro vídeo. Dá uma olhada no vídeo que trata do recurso especial e do recurso extraordinário. Esse agravo do 1042 ele é interposto no Tribunal AQO, que não deve fazer nada. Ele pega e remete, faculta as contrarrazões e remete esse recurso para Brasília. Mas e se o Tribunal AQO não faz essa remessa? Cabe reclamação, porque o ato do tribunal, o TJ ou TRF, está então desrespeitando a competência do Tribunal Superior. Uma outra hipótese de cabimento, garantia de autoridade de decisões do tribunal. Então, se a decisão do tribunal está sendo desrespeitada, seja por um órgão jurisdicional, seja por um órgão administrativo, também cabe reclamação. Lembra, reclamação é ação, não é recurso, e é uma ação que não se destina a reformar ou invalidar decisão. É uma ação que se destina a cassar um ato proferido pela administração pública, seja pelo executivo, pelo legislativo ou, muitas vezes, pelo próprio judiciário. Okay? Próxima hipótese de cabimento, garantia de observância de súmula vinculante. Já te falei 5 minutos atrás, né? Foi o exemplo justamente da súmula vinculante número 25. Então, desrespeitada a súmula vinculante em qualquer circunstância, por qualquer agente público, reclamação direto para o Supremo Tribunal Federal. Além disso, garantia de observância de decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Você já certamente estudou o controle concentrado de constitucionalidade, a DIN, a DECOM, a DPF, né? Ação direta de inconstitucionalidade,
ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em todos esses casos, é perfeitamente possível a utilização da reclamação caso um órgão jurisdicional, caso um agente público esteja descumprindo essa decisão que tem eficácia erga omnes e caráter vinculante. Claro, controle concentrado de constitucionalidade compete ao Supremo Tribunal Federal, inciso 1 do artigo 102 da Constituição, de maneira que eventual reclamação nesse caso será diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Continuando aí nas hipóteses de cabimento, garantia de observância de acórdão proferido em IRDR, em incidente de resolução de demandas repetitivas e também em incidente de assunção de competência. Você já estudou esses dois institutos. Dá uma olhada aqui no canal, você tem vídeos que tratam o vídeo do IRDR e o vídeo da AC, Assunção de Competência. São mecanismos para pegar uma questão ou que está se repetindo muito e é relevante, socialmente falando, no caso do IRDR, ou que é socialmente relevante, mas não está se repetindo ainda, que é o caso da assunção de competência. Nesses dois casos, o tribunal julga isso de uma maneira mais solene para gerar efeito vinculante, para gerar o precedente vinculante para os outros órgãos jurisdicionais. De maneira que, se os outros órgãos jurisdicionais estiverem descumprindo, cabe reclamação para o Supremo? Não! Para aquele tribunal que tem a sua decisão de IRDR ou que tem a sua decisão de assunção de competência sendo descumprida por outro órgão jurisdicional. Ai, Antônio, mas se um juiz numa vara descumprir uma decisão de IRDR ou de assunção de competência do meu Estado, eu não posso interpor o agravo de instrumento? Ora, se for uma hipótese de cabimento de agravo de instrumento, interponha o agravo de instrumento, sem prejuízo da atuação na reclamação. Não é? Peque pelo excesso. Você é advogada, você é advogado. O mais importante é você conseguir atingir os objetivos da satisfação do direito do seu cliente. Se você tem dois mecanismos à sua disposição para isso, use-os. Né? Vamos continuar aí falando do cabimento da reclamação. Note, a cor está diferente. E eu coloquei logo com o amarelo além da letra vermelha. Porque até aqui nós estamos nos incisos do artigo 988. Que eu já te disse, é o artigo que trata das hipóteses de cabimento e é um dos vários dispositivos alterados pela Lei 13.256, que é aquela lei que alterou o CPC na vacatio legis. Tá? O 988 foi alterado. Você deve estar com o seu aberto aí, né? Eu estou com o meu aberto aqui, então dá uma olhadinha lá. Você teve a alteração do inciso 3, alteração do inciso 4 e alteração do próprio parágrafo 5º, que é esse. Perceba que as hipóteses de cabimento descritas no parágrafo 5º, essa hipótese de cabimento não está descrita nos incisos. E é por esse motivo que eu coloquei com uma cor diferente para você analisar. Essa aqui que você está vendo agora, ou melhor, essas hipóteses que você está vendo agora, essas duas aqui, ó, no que elas diferem? Nesses casos, exige-se o esgotamento das instâncias ordinárias. Então, em todas as outras hipóteses de cabimento de reclamação, você pode usar a reclamação em concomitância com o primeiro recurso cabível para o caso. Esse aqui, quais sejam essas hipóteses? Observância de acórdão em recurso extraordinário que tenha repercussão geral reconhecida, ou acórdão de recurso extraordinário ou recurso especial julgados no regime dos repetitivos. Se um órgão jurisdicional estiver descumprindo essas decisões, ou ainda, se uma autoridade administrativa estiver descumprindo uma dessas decisões, é possível a reclamação. Mas
você vai manejar a reclamação depois que você esgotou as vias ordinárias, depois que você esgotou as instâncias ordinárias. Mas toma muito cuidado. Esgotar as instâncias ordinárias não significa esperar transitar em julgado, porque se transita em julgado, forma aquele pressuposto negativo. Então, como é que eu conjugo esses dois raciocínios? Esgotar as vias ordinárias e não deixar transitar em julgado. Significa, num desses dois casos, recurso extraordinário com repercussão geral, ou RE ou RESP repetitivo, você vai usar as vias ordinárias, uma ação, um mandado de segurança, agravo de instrumento e apelação. Quando você chegar no último recurso cabível, você maneja o recurso, o último cabível e a reclamação. Porque aí você vai ter efetivamente esgotado as vias ordinárias. Okay? Ah, Antônio, e se eu interpuser o último recurso e a reclamação e efetivamente o meu recurso for julgado antes da reclamação, de maneira que ele não foi admitido, foi negado conhecimento, ou ele foi julgado e foi negado provimento? Não tem problema nenhum. O próprio Código trabalha com isso, que é o parágrafo 6º do 988. Eu vou ler para você. A inadmissibilidade ou julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Então, com a devida vênia aos entendimentos em sentido diverso, me parece que esse parágrafo 6º ele quer que você use a reclamação em concomitância com o recurso. Não deixa transitar em julgado. Usa os dois. E aí vem o parágrafo 6º. Se por acaso o seu recurso for inadmitido ou julgado e até improvido antes do julgamento da reclamação, não tem problema, a reclamação será julgada. Ok? Vamos continuar ainda. E é isso que eu coloquei para você nesse slide. A inadmissibilidade ou julgamento não prejudica a reclamação, deixando bastante clara aí a sua utilização em concomitância. Ok? Muito bem. Você está diante de uma das hipóteses de reclamação e você ajuiza a reclamação. Como você sabe, ela é uma ação, você ajuiza, é uma ação de competência originária de tribunal, então você vai ter a distribuição para um relator, que faz o seguinte, requisita informações da autoridade e deve prestá-las em até 10 dias. Lembra, a reclamação não cabe só contra ato jurisdicional, cabe contra ato de qualquer agente público, do executivo, do legislativo e do judiciário. Se for o judiciário, também o magistrado irá prestar informações em até 10 dias. Okay? Se necessário, o relator vai ordenar a suspensão do processo, e aí demonstrando o cabimento da reclamação contra ato jurisdicional, ou do ato impugnado, demonstrando claramente o cabimento da reclamação para a hipótese de ato não jurisdicional. Claro que sempre para evitar dano irreparável, de maneira que esse item aqui nada mais é do que a tutela de urgência. E para pedir tutela de urgência, o que você vai usar? Fumus boniuris e periculo in mora. Okay? Então, a possibilidade de suspensão do processo ou suspensão do ato impugnado para evitar dano, nada mais é do que a tutela de urgência. Então, se você tem tutela de urgência, use-a de acordo com o que a lei estabelece. Busca lá os argumentos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Fumus boniuris e periculo in mora. Demonstra a presença desses dois elementos para pedir a suspensão do processo, se for a autoridade coatora um magistrado, ou do ato impugnado, quando o ato que você está tentando derrubar, cassar, efetivamente for um ato praticado por alguém que não é autoridade judicial. Okay? Continuando aí, além disso, o relator vai determinar a citação do beneficiário para contestar em 15 dias. Claro, 15 dias úteis é um prazo processual. E quem é o beneficiário? Quem é a parte contrária? Quem é aquela que será citada para a reclamação? Qualquer pessoa que, nesse caso concreto, esteja se beneficiando daquela decisão. Porque apesar de ser um ato que está desrespeitando uma decisão dessas protegidas pela reclamação, haverá alguém
ou haverá mais pessoas se beneficiando. Eles serão citados para, em 15 dias, contestar. Ok? Além dele, além dessa pessoa especificamente, qualquer interessado poderá impugnar a reclamação. E aí vem, o que é interessado nesse caso? É qualquer pessoa que tem interesse jurídico, qualquer pessoa que não, eventualmente nem está sendo beneficiada por essa decisão, mas poderá sofrer prejuízos em decorrência da cassação dela. Então, ainda que a decisão não seja direcionada para aplicar em benefício de alguém, a sua ausência pode prejudicar outra pessoa. E se essa pessoa, cuja ausência será prejudicada, é interessado, tem um interesse jurídico que a autoriza a contestar essa reclamação. É a mesma ideia do assistente. É a mesma ideia do assistente numa das hipóteses de intervenção de terceiros. Ok? Continuando aí, o MP, né, sempre atuando como custos legis. Então, ele pode ser, né, o reclamante, o MP pode formular a reclamação, mas quando não for ele, o autor da reclamação, ele vai ter vista dos autos por 5 dias, justamente para a atuação como custos legis. E depois disso, né, depois de transcorrido o prazo para o oferecimento de informações, transcorrido o prazo para a contestação, com a contestação ou sem, lembrando que aqui não estamos falando de revelia, né? Não tem presunção de veracidade de efeitos da revelia. Não, porque o que está sendo verificada é a ilegalidade ou a ilegitimidade de um ato de um agente público. Okay? Então você já sabe, os atos dos agentes públicos gozam da presunção de legalidade, de constitucionalidade, de legitimidade. Então, não adianta ter ausência de contestação. Sim, ausência de contestação é revelia, só que ela não tem aquela presunção de veracidade que autoriza o julgamento antecipado do mérito nos termos do 355 do CPC. Não, aqui é uma outra coisa. Aqui se enquadra naquelas categorias, data vênia, com a devida vênia, aqueles que entendem em sentido contrário. Eu entendo que aqui se enquadra naquela categoria cuja revelia não induz de per si presunção de veracidade. Você tem isso nos embargos à execução, né? Então, se o embargado não contestar, não tem a presunção de veracidade, ok? Porque são hipóteses em que já há um sustentáculo jurídico para aquilo que se está impugnando, ok? Então, feitas todas essas formalidades processuais, autoridade coatora, custos legis, beneficiário contestando, parte-se então para o julgamento. Então, o tribunal julga o pedido da reclamação, lembrando que é uma ação, tem pedido, então não é um recurso que vai ser provido, não, vai ser julgado procedente ou improcedente. E aí, o que vai acontecer efetivamente é a cassação da decisão exorbitante. Okay? E é tão importante, é tão urgente e grave a reclamação que o presidente, na própria sessão de julgamento, determina a expedição de ofício para imediato cumprimento da decisão. Imediato cumprimento da decisão da própria reclamação. Olha o que o Código fala, lavrando-se o acórdão posteriormente. Deixa eu pegar aqui o artigo 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente, o que significa dizer que na própria sessão de julgamento, em sendo procedente o pedido deduzido na reclamação, já sai dali mesmo um ofício determinando a cassação, né, o cancelamento daquele ato que foi impugnado. Okay? Vamos ver como que a jurisprudência será construída agora na vigência desse novo CPC, que ampliou enormemente as hipóteses de cabimento da reclamação. Ok? Reclamação, medida extremamente eficaz para preservar decisões dos tribunais nas hipóteses estabelecidas pelo 988. É isso aí. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima.